estilo de textos, Não, eu não vou conseguir. Tô com o celular aqui, eu acho que só com o PC fazer isso. Tá, o Gogeta, você manda o link pro Jogói, ou então o título e o Jogói puxa. Ele tá aí no PC. Pode ser também? Pode. Vou ver aqui. Mas meu PC trava. Meu PC trava se eu compartilhar. Então tranquilo, Aí, tranquilo. aí na hora que você compartilhar, você fica. Você fica só na câmera. Você tira da câmera. Mas mesmo assim não tá compartilhando. Você fica no banner. Ó, pessoal, nós Se for necessário, eu puxo aqui. Tá, deixa eu ver aí. Vamos fazer a introdução aqui do canal, rapidinho. Já estamos no ar. Vamos lá. Boa noite, amigos do canal Coliseu Hall. Hoje temos um estudo, debate entre o irmão Gogeta, ateu, e o irmão Nazareno Jogói. Sejam bem-vindos, pessoal. Opa, boa noite a todos. O debate vai, né? O Gogeta aí me desafiou para provar que a Judéia não pagava imposto, né? E eu provo que não pagava imposto. Por causa como é que eles mantinham lá o esquema deles, né? Segundo lá as leis dele, porque naquela época a Judéia mudou toda a estratégia com o templo de Zorobabel, né? Que não era um templo intitulado de Salomão, não era nem a mesma medida, e era tido como um templo pagão. Você concorda com isso ou não, Gogeta? O termo pagão é um termo muito pejorativo e religioso. A gente não deve relacionar ele dentro só para a Judéia, cara. Isso é irrelevante. Não, mas é que a questão é que os textos ali de Esdras cita a palavra Elohá. É a primeira menção dessa palavra. Oi? Sim, Elohá é singular de Elohim. Qual o problema disso? Não, El é singular de Elohim. Todos os não, textos... Eloá... Não, Elohim é plural, Elohá é singular. Não, El é singular. Se você pegar Salmo, eu tô falando de El, não. Jeová é El. Jeová é Deus. Tem mais de 200 menções de El no Velho Testamento. Sim, continue. Então, só para acabar com ele lá. Não, continua a questão lá da Judéia. Isso aí é outro assunto, não vamos fugir do foco. Não, perfeito. Foco no... Porque se a primeira menção de Elohá foi no livro de Esdras, 4 citações, em 4 capítulos, então a gente muda de assunto, muda de estratagema. Por quê? Porque Daniel profetizou uma nova profecia. Você sabe qual foi a profecia de Daniel? Continue o argumento. Vamos lá. Daniel profetizou que um novo templo, esse templo é o deus pagão, que é o de Zorobabel, iria ser inundado por um primeiro Messias, e depois ia vir o segundo Messias, ia reconquistar ele, né, o templo de Jerusalém, e finalmente ia descer a Jerusalém do céu, segundo a profecia lá, né, ia descer uma Jerusalém voadora, e finalmente ia entrar no mundo vindouro. Então, o que acontece? As 12 tribos com Esdras, que rolou, o fato histórico é o concílio de Esdras. Isso aí teve um concílio ali com Esdras, com Zorobabel, com Dário e com Ciro. Esses 4 se uniram e formaram ali um concílio para mudar a estratégia. Se você pegar Malaquias 3, está escrito assim: Jeová muda. Ou seja, o judaísmo ele foi todo o tempo todo se ressignificando pelas eras, e chegou nesse momento que começou um novo judaísmo com Esdras, totalmente diferente do que era antigamente. Então Judá virou Judéia, né, que foi Jerusalém, ele virou Judéia,
né, o tempo de Zorobabel, em volta o clero, foi constituída uma ideia de clero ali em volta, o rei no Monte Moriá, que é o castelo, né, deles lá, tempo de Zorobabel, e em volta as outras tribos, as 10 tribos, seriam como se fossem plebeus. Então começou um culto aos ricos ali em Jerusalém. Os ricos ficavam ali morando perto na Judéia, que era sacerdote, levita, quem mais? Era o sumo sacerdote, os fariseus, os saduceus, todos eles, e toda a galera que estava acoplado a eles, moravam em Jerusalém, ali na Judéia, e para fora da Judéia eram considerados plebeus. Aí entra o ponto que eu quero chegar, falar da Judéia. E foi instituída uma lei que nenhuma pessoa que morasse na Judéia pagava imposto. Você sabia disso? Aí eu pergunto, onde é que está escrito isso? Na Bíblia hebraica. A gente vai começar, Esdras 4. Quer ver? Raul, coloca aí Esdras 4 pra gente ler junto. Eu li esse texto, mas vai, coloque. Então vamos ler todo, pra entender. Coloque. Coloca aí, Raul. Tá, tô Tá puxando, por aí, Raul? tô puxando, pra apresentar. Eu imaginei, né? O Raul ainda deu uma chance pra ele dar uma estudada. Eu botei só o verde. Mandei só o Coloca verde pra esse ele. Qual livro? Coloca o texto. Qual livro, É que você não leu o resto, tem mais texto. Pode Esse é o colocar, problema, vamos ver. eu ainda dei chance pra ele estudar. Bota aí, Raul. Esdras 4. Não vem com a de homem não, cara. Deixa de fuleiragem. Coloca o texto. É porque você não leu. Se você tivesse lido o Esdras todo, a gente tinha achado. Coloca aí, Raul. Esdras 4. Eu botei aqui, mas aparece, não tá aparecendo. Ué. Atualiza a tela. Atualiza, deixa eu ver. Senão eu leio aqui mesmo. No meu... Opa. Aniversário de Judá e Benjamim, que foram os dois ali que se reuniram, fizeram uma tramóia, essas tribos, que estes exilados edificariam o templo a Jeová, o Deus de Israel. Apareceu O aí? interessante é que aqui eles falaram Deus de Israel, aqui a palavra está certa. É tetragrama El de Israel. Chegaram-se a Zorobabel e aos patriarcas da família e disseram: deixai-vos edificar com Jogói, buscar... eu atualizei a página, pode dizer agora o livro? É Esdras 4. Agora foi. Pode botar inteiro, que eu tô lendo aqui. E também sacrificaremos até o dia de Esar Adom, rei da Síria, que nos subir aqui. Porém, Zorobabel e Yeshua é salvação, né, no hebraico, e os patriarcas da família de Israel lhe disseram: não convém que nós e vós edifiquemos a casa aos nossos deuses, mas nós sozinhos a edificaremos a Jeová e aos deuses de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Então a gente vê ali que rolou um conluio, uma parceria comercial entre o rei da Pérsia, que era o Ciro, Dário, que era o rei da Arquemédia. Então vários reis fizeram um conluio para construir esse templo, Zorobabel. Então vamos continuar. Todavia, entrou mais aqui, né? O povo da terra desanimava o povo de Judá e os impediam de edificar. O que é o povo da terra? Eram os plebeus. Os plebeus não queriam que a Samaria, né, no caso, que era a pessoa que morava do outro lado do rio, não queria... Não era, não era necessariamente plebeus não, cara. Se você ler o texto devagar, você vai ver que era um povo, tinha duas pessoas aí em destaque, era um escrivão e o outro era um chanceler. Eram guardiões aí da época que moravam em Judá, que eram pessoas importantes. Nenhum plebeu tinha autoridade ou cacique para levar uma carta para a Pérsia. Então você já está equivocado nesse primeiro argumento. Quem levou essa carta para a Pérsia foi um chanceler, um cara que tinha gabarito e tinha poder aquisitivo em Judá. E o segundo era um escrivão, um escriba. Naquela época, ser um escriba não era qualquer um. Era um cara bastante intelectual, inteligente, que sabia escrever. Escrever na época não era para pobre, era para rico. Segundo lugar, eles não estavam proibindo aqui para que eles não pagassem imposto ao Império Persa. O que ele está pedindo aqui é que eles não façam, ele pede a ordem ao rei da Pérsia para que eles não construam o templo. Qual é o argumento dos caras? Olha,
ó rei, não faça com que eles, sintetizando aqui o texto, sintetizando, faça com que o Senhor mande uma ordem, não permitam que ele construa o templo e os muros e a cidade, templo, o muro e a cidade, porque esse povo de Judá era um povo ruim, de dura serviço, sempre houve ali bagunça, sempre houve ali motim, sempre houve ali, esse povo não queriam pagar os impostos para aquele povo. Por que a Judéia ou Jerusalém foi para o saco em 587? Me responda aí. Porque não queria pagar imposto. Isso quer dizer que eles não pagavam? Óbvio que não, cara. Durante séculos eles sempre pagavam imposto. Isso, a historiografia, quem lê a Bíblia hebraica dentro do contexto histórico, cultural e social, sabe disso. Isso é coisa de quinta série. Entendeu? É por isso que eu não queria vir pro debate com você, que isso é a coisa mais simples do mundo, cara. Isso aí eu não tô lendo nem no hebraico, eu tô lendo no português. Entendeu? Porque Israel Norte, em 722, foi para o saco também. Porque eu não queria pagar imposto à Síria. Não queria ser vassalo. Foi lá, Sargão II, botou ele para o saco. A grande leva desceu para o sul, se juntou com os judaítas no sul ali, e fizeram essa concha de retalho dos textos bíblicos. As tradições do norte se misturaram com as do sul, as tradições do Êxodo, as tradições de Jacó. Você dizer que no contexto histórico, cultural e social do primeiro século, a Judéia, a população não pagava imposto para Roma, você quer dizer que eles eram independentes? Peraí, deixa eu terminar. Não, deixa eu terminar. Deixa eu terminar o raciocínio, você continua. Você dizer que a Judéia, a população, não pagava imposto para Roma, você está dizendo, com a cara mais lisa e cínica, que eles eram independentes e não era vassalo. Você quer dizer que já a Judéia não era vassalo de Roma? Não, o contexto histórico aqui é Roma. A nossa conversa não era vassalo? Não, não era. Era parceria comercial entre os dois. Bilateral. Aonde? Você deve estar confundindo, escute, você deve estar confundindo, eu acho que você deve estar confundindo o seguinte, que era a parceria entre a classe elite do templo. Mas isso não significa que eles não pagavam imposto, cara. Você está totalmente equivocado. Flávio José, historiador. Eu tô com todo o artigo aqui em PDF, cara, só que eu não tenho um PC para mostrar. Entendeu? Olha, eles pagavam imposto para Roma. Não, eles pagavam imposto. Quem pagava era o povo, os plebeus pagavam dia a dia. Mas já mudou o assunto. Já mudou o assunto. Agora não pagava, agora paga. Não pagava. Raul, R27. Ele já leu errado, porque olha só. Desce aí pro versículo. Deixa eu dar o versículo aí desse mesmo texto aí. Continue. No versículo 9. Eu vou ler o 9 aqui. Então escreveu Reum, chanceler perfeito. Foi ele que foi designado para escrever. Esse o escrivão. E outros dos seus companheiros que assinaram essas cartas, elas passavam com uma assinatura de várias pessoas, os dinaítas, os afazitas, os taferitas, os afazitas, os arquivitas, os babilônios, os susanquitas, os deavitas e os elamitas. Então toda essa galera que morava lá do outro lado, que era qual o nome do outro lado? Eu esqueci. Os samaritanos, Samaria. Porque naquela época Samaria estava laico. Todo Deus podia ter culto lá dentro. Isso gerou um nervosismo pro lado do pessoal mais fanático, que era a Judéia, aquela galera lá que não aceitava, tinha que colocar a Torá como único, está no próprio texto, mas vamos chegar lá. Então o teor da carta que mandaram o rei Artaxerxes. O rei Artaxerxes é o cara que estava dominando sobre Samaria, né? Ele era o rei da Síria, e porém a Samaria estava sob resguarda dele e Israel também. Peraí, só um minuto. A gente está no contexto antes de Cristo ou depois de Cristo? Porque a nossa discussão foi no período romano. A gente está falando aqui no período de Artaxerxes. Tá, mas vamos chegar. Então, vamos ver, Raul. Você tá peraí, o nosso diálogo no grupo foi sobre se a Judéia não pagava imposto a Roma. Não era que não pagava imposto aos persas. Você está confundindo aí. Mas vai, continue. Vamos chegar lá. Dá no mesmo. Esse é o começo. Dá no mesmo, tanto faz. Porque se rolou uma guerra, uma guerra e destruiu todo o estado laico de Samaria, que aconteceu aí nessa época. Samaria, cara, quem tá discutindo Samaria, homem? Tá falando de Judéia. Olha só, a Judéia. Sistema, aí não existia Judéia ainda, nessa época. Aonde? Quando? Antes da guerra. A Judéia só foi formada depois da guerra. Que guerra? Qual guerra? A guerra entre Judá e Samaria. A Judéia e Samaria? Quando foi isso?
Samaria proibiu a construção. Coloca aí, Raul, coloca aí no 6. Cara, você tá mais perdido que segue em tiroteio, cara. Você tem que se situar na história. Você voltou para o período persa século IV. Quem é o rei? Romano é primeiro... Eles mandaram. Coloca aí, Raul, Neemias 2. Vamos para Neemias 2. Caralho, mano, você tá no segue tiroteio. Não tô mais tempo. Você que não conhece o texto. Coloca Neemias 2 pra gente ler junto. Que vai de ponto em ponto. O cara tá fazendo a exegese no português. Neemias, eu posso ir pro hebraico também. Neemias, qual capítulo? Bota aí. Capítulo 2. Pode ir. Olha lá, primeiro versículo. Artaxerxes permite a Neemias ir a Jerusalém e edificar os muros. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que era o rei sobre Israel, porém ele era rei da Síria também. Ele permitiu Neemias edificar os muros. Então me explica agora, já que eu não conheço o contexto. Onde é que tá dizendo aqui que ele não pagava imposto ao rei Xerxes da Pérsia? Não, aí esse rei Xerxes foi destruído aí. Ah? Oi? A Maria do rei Artaxerxes, né? Caralho, mano, você tá maluco. Escuta, olha, presta atenção. O tema-chave aqui presta atenção. Era Roma, agora estamos no período persa. Então vamos lá. É a mesma ideia. O contexto sociopolítico é o mesmo. Sempre foram vassalo. A Judéia sempre lambeu as botas dos povos antigos grandes, como a Síria, Israel Norte, Pérsia e Babilônico. Tá. O texto, vamos nos situar. Vamos nos situar. Já que você não sabe se situar na história, vou me situar para você. Pérsia, período 4, antes era comum, antes de Cristo. Então, já que você está dizendo que eles não pagavam a Judéia imposto aos persas, qual o texto que você está vinculando na Bíblia? Eu tô entrando. Escute, peraí, meu filho, deixa eu continuar. Você está afobado. Eu quero que você me mostre. Não vou entrar nem no contexto histórico. Eu quero que você me mostre na Bíblia, no português. Não estou entrando nem no critério do hebraico, cara. No português, na Almeida, que a Judéia não pagava imposto aos persas. Vamos lá. Não, espero. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que. Como é que é? Eu não estou falando que a Judéia. Como é que é? A Judéia nem existia ainda. Nem existia. Eu estou introduzindo. Caralho, mano, eu estou introduzindo pra gente chegar. Você é contraditório, cara. Por isso que eu não queria debater com você, porque você tá falando besteira, cara. Eu não quero ser grosseiro, você tá falando besteira. Eu falei pra você no grupo, mostre pra mim, prove pra mim quando a Judéia não pagava imposto. Era Roma, você já voltou, retrocedeu. Não entende nada, não. Peraí. Eu tô perdendo sempre que ele ia falar. Então você vai provar? Então vamos me calar. Vamos me calar lá. Prova, eu tô esperando. Até agora você não provou nada, cara. Você não provou nada, só tá falando um texto no português que não quer dizer nada do que tá falando. Vamos lá. Você não tá provando. Rapaz. Você nem leu a Bíblia na sua vida? Bota aí. Não vale. Tô em todos os tempos aí da época. Tô mostrando como que foi fundada a Judéia, porra. Bota aí. Vai no versículo 24, ó. Pode, versículo 24. Vamos lá, versículo 24. Vamos logo vai falar a boca dele. Vamos ler. Também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes, todos, levita, cantores, até o porteiro, netineus e ministro dessa casa de Deus, que não lhes possa impor nem a imposto, tá errado, nem tá tudo errado. Bota no hebraico, Raul, bota no hebraico. Clica no 24 aí no hebraico. Leia, meu filho, leia. Não, você tá enrolado mais do que nada. Deixa eu botar no hebraico agora, vamos lá. Lá. Perfeito. Não será lícito impor-lhes nem direitos, nem impostos, nem pedágios. Agora me explica isso aí. Por lei da Torá. Texto isolado? Lei da Torá? Volta no texto. Peraí. Volta no texto. Pera aí, cara. Puta que pariu, bicho. Que bicho maluco da porra. Cara, isso aqui quer dizer que a Torá, olha, eu tenho um argumento. A Torá, a Bíblia hebraica, ela estava acima do Império Persa. Puta que pariu, parabéns, hein? Você é o cara, bichão. Você é o cara. Não pode impor.
direito, imposto, Texto- liberdade, para nenhum desses caras aí. Texto isolado. Você sabe o que eu tô dizendo? Ó, presta atenção. Escuta, pô. Eu vou sair. Então Você não tá fala, deixando eu falar, fala. porra. Fala. Eu vou sair da live. Você não tá deixando eu falar, cara. Quer tacar razão? Vai, Pegar no fala. grito? Pessoal, vamos botar o relógio. Ó, presta atenção. Ó, presta atenção. Sabe o que tu tá dizendo, cara? Presta atenção no que tu tá falando. Tu tá dizendo que a Judéia estava acima do Império Persa. Porque a partir do momento que uma nação vassala, ela não paga imposto ao outro império que é maior, você está dizendo o quê? Que ela tá acima daquele império, cara. Isso é contexto histórico. Puta que pariu. Você tá dizendo uma coisa totalmente sem nexo. Isso é um anacronismo histórico. Você tá lendo um texto isolado que não tem nada a ver. Entendeu? Eu falei que você mostre um artigo, sabe que é um artigo, né? Mostre um pesquisador sério, como o William Giver, o Israel Finkelstein, o Mário Oliveira, o Thomas Homer, que mostra que no período persa, a Judéia não era vassala de Roma e que não pagava imposto. Tu tá se remetendo a um texto isolado que não tem nada a ver com a questão histórico-social da época, meu amigo. Eu vim pra essa live, eu não ia vir não era com medo de você não, cara. Puta que pariu, eu tô rindo aqui, eu tô me corroendo por dentro pra não rir xingar. Porque veja só, eu já debati com um cara de gabarito. Entendeu? Não tô xingando você, botando você pra trás não. Mas no grupo, quando eu falo que você muitas vezes fala besteira, porque realmente você tá falando besteira. Quando eu digo assim, ó, o Brasil, ele não paga imposto aos Estados Unidos, o que é que eu estou dizendo em síntese? O Brasil é maior do que os Estados Unidos, porra. Aonde que o Brasil, em termos de poderio, é menor ou maior do que os Estados Unidos? Lógico que é menor, a gente sabe disso. Estou dando aqui uma síntese, uma pequena explicação. Todos nós sabemos que o Brasil lambe as botas dos Estados Unidos e os europeus. A mesma coisa era a Judéia, cara. A Judéia era um ovo. Não tinha estrutura econômica, política e exército para bater de frente com o Império Persa, o maior império do mundo, que nem a Babilônia conseguiu. O dizer que eles não pagavam imposto para o Império Persa, tu está dizendo que a Judéia tinha um exército tão poderoso e venceu o Império Persa, e agora ele está sendo maior, porque a partir do momento que o Império ele paga imposto àquele outro império, quer dizer que aquele outro é vassalo, cara. Meu amigo, é difícil isso, entender isso. Você leu o livro do Harold Reiner, leu o livro do Thomas Thompson, que são os caras que trabalham essa área do Novo Testamento, antes do período interbíblico ali. O que tu tá lendo um texto isolado que não tem nada a ver com o contexto histórico cultural da época do período persa. Mas enfim, pá, continue. Vai lá. Você vai ficar aqui no aguardo. 4 minutos, Jogói. 4 minutos. Opa, vamos lá. Quem está produzindo anacronismo é ele, né? Primeiro ponto. Eu não falei que a Judéia nessa época nem existia ainda. Nós estamos introduzindo como que foi a fundação da Judéia. Eu estou querendo trazer a fundação da Judéia. Coloca aí de novo, Raul, lá em Esdras 7. Já que ele não deve ter lido, né? Ele viu que ficou nervoso aí porque pro tempo agora, né? Esperar o tempo, né? Tá de boa. Olha, se eu botar o texto. Tá, eu vou ler aqui Esdras 7. Eu vou ler. Vamos lá. Em Esdras 7, vamos lá, o versículo 1. E passado essas coisas no reinado de Artaxerxes, foi um check-in, né, para ver como é que estava, rei da Pérsia, tá? Esdras, filho de Seraías, filho de Azaquias, aí deu toda a cronologia dele, chegou filho de Arão. Então Esdras foi escolhido para ser um sumo sacerdote nessa bagaça aí toda, tá? Porque ele era descendente direto de Arão. E foi mostrado a cronologia dele como descendente de Arão. E Esdras subiu da Babilônia e era de escriba hábil na Torá de Moisés, que Jeová, Senhor dos deuses de Israel, tinha dado. Então ele foi escolhido, né, por reescrever a Torá. Também subiram de Israel alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, do porteiro, do netineu, do 7º ano do rei Axés. E no 5º mês chegou a Jerusalém no 7º ano desse rei. Então está mostrando aqui certinho a data, tá? O ano, papabá. Aí o que foi escrito aqui para baixo? É a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu a Esdras. No capítulo 4, o povo faz uma carta ao rei Artaxerxes, reclamando a construção de Jerusalém. O que o rei podia fazer? O rei podia mandar parar ou mandar construir. O que ele fez? Olha a resposta dele para Esdras. Ele deu na mão de Esdras, mostrando que tinha um certo conluio ali, né?
Ataxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da Torá do Deus do céu, paz perfeita em tal tempo. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo e a Jerusalém vá, para da parte de mim que se reconstrua este templo. Então qual é o X da questão aí? O X da questão que o rei Ataxerxes não ouviu o povo, não estava nem aí, foi direto, entregou uma carta na mão do Esdras e mandou reconstruir aquele templo. E olha que interessante que ele fala aqui, lá para baixo. Portanto, comprarás com esse dinheiro, ainda deu dinheiro, novilhos, carneiros, cordeiros, para que façam libações e ofertas sobre o altar da casa que vocês vão reconstruir. Então ele foi a favor do que estava sendo feito ali, né? E aí foi mais aqui. Aí para terminar aqui, aí lá para baixo, tudo que tu ordenar, prontamente vocês colocarão a nossa lei dentro de Jerusalém. Então o rei foi e fez, ele deu uma carta e entregou, né, assinou embaixo que poderia reconstruir. Então, no final das contas, segundo o texto, ele estava do lado de Ciro, estava do lado de Esdras, estava do lado de Zorobabel, e mandou reconstruir, e eles fizeram um conluio para atacar Samaria, que nem o próprio estava satisfeito com aquele estado laico de Samaria. Agora me explica aí para mim, já que eu não sei o contexto. Posso falar? Pode falar, 4 minutos. Ok. Agora, onde é que está escrito aí? Eu falasse 4 minutos. Aonde foi a proibição aí de proibição de não pagar imposto a eles, ao persa, ao Império Persa? Em nenhum momento, querido. Quando eu falo que você lê uma coisa com a sua mente já cauterizada, não tem nada a ver. Quando você disse que a Judéia não existia, que a Judéia ela foi reconstruída, né, no pós-cativeiro babilônico, no período persa, sim, ela foi reconstruída. O que é reconstruir? É algo que já estava construído, cara. Puta que pariu. Ó, escuta só, a Judéia, quando foi em 587 antes da Era Comum, a Babilônia destruiu Jerusalém, entendeu? A Babilônia destruiu Jerusalém. Só que tem o seguinte: o povo ficou na terra, entendeu? O povo ficou na terra. Então o que acontece? Quem foi para o exílio? Só a classe elite. Você já ouviu falar disso? Acho que nunca, né, cara? Nunca ouviu falar disso, senão você não estaria falando isso. A terra não ficou despovoada. A terra ficou povoada. De acordo com os anais da história, ficou mais de 40 mil pessoas na terra da Judéia, ali em Judá, nas suas cercanias. E esse povo agora passou a ser vassalo dos persas. O que destruiu foi a cidade foi destruída, e o templo e os muros. A classe elite, o rei, a rainha, os príncipes, os sacerdotes, quem mais? Ferreiros, pessoas importantes que faziam espadas, escribas, gente da alta, iam, ou melhor, foram para a Babilônia. Entendeu? Quando a Pérsia consegue derrotar a Babilônia, consegue usurpar ali o seu poder, quando o Império Persa chega no seu auge, a Judéia automaticamente passa a ser agora também vassala dos persas, cara. É simples assim. E esse povo que ficou na terra ficou pagando imposto agora quem agora? É os persas. Entendeu? É simples assim. Agora, você está lendo um texto isolado que não tem nada a ver com o contexto histórico e cultural da época. Eu pedi para você trazer um estudo acadêmico. Você não trouxe. Eu tenho. Infelizmente eu estou com o celular na mão. Se eu tivesse com o PC, eu ia mostrar tudo aqui para você. Estudos acadêmicos de pessoas sérias. Já que você tem PC, eu gostaria que você mostrasse um estudo acadêmico, um artigo sério de uma pessoa que disse que a Judéia, no período persa, a população não pagava imposto para os persas. Ok? Tá de boa.
Vou esperar, tô aguardando. Vamos lá, Raul. Pode botar meu tempo aí. Vamos lá, novamente, né? Ele não conhece nem a formação de nada de Israel, né? Até a Judéia ser formada era norte, Judá, e sul, Samaria. Deixa eu ver se é isso mesmo, ou ao contrário. Norte Judá não. Norte não. Israel, sul Judá. Não inverta as bolas, você tá trocando. Pode ser também. Israel Norte, Judá no sul. Perfeito. Vamos lá. Mas a questão é que de um lado estava Judá, como uma parte do templo, que cuidava do templo, e do outro lado estava, ou foi Samaria, ou foi, né? A questão é o próprio Israel. A questão ali que a Judéia, essa concepção de Judéia, só veio depois do concílio de Esdras. Até então não existia a Judéia. Não é nova, não reconstruiu Judéia. Judá e Benjamim se uniram com vários reis aí, que eu já vou citar de novo, né? Ciro, Dário, Zorobabel, e teve até aval do Artaxerxes nesse empreendimento, e eles reconstruíram o templo e chamaram de Zorobabel. Só que esse templo não é o de Salomão. No mesmo tempo, Daniel ele profetizou várias coisas, ele fez várias profecias. Que uma delas é que esse templo ia ser destruído na guerra de Og e Magog, e depois dessa guerra os gentios iriam ficar sob domínio do templo, e voltaria anos depois, com uma datação lá que eles têm lá as semanas de Daniel, iria vir o Mashiach, iria reconquistar Jerusalém, então ia entrar no mundo vindouro. Em vários textos de Esdras ali, eles chamam esse templo de Elohá, não o templo de Jeová. É o templo do falso Deus ou Deus pagão. Em todos os textos de Esdras. Só que a tradução eles traduzem de uma forma diferente. Então vamos tentar sair. Você falou que eu não citei. Vamos voltar lá para Esdras 7? Eu não citei porque você falou no meu texto. Eu vou repetir. Eu vou ler Esdras 7, 23 e 24. Né? Para ver se entra na sua cabeça, tem que ser prolixo, ficar repetindo. Tudo quanto se ordenar segundo o mandato do Deus do céu, prontamente se faça para a causa do Deus do céu, para casa. Pois para que haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos. Também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes, vírgula, levitas, vírgula, cantores, vírgula, porteiros, vírgula, netineus e ministros desta casa de Deus, não será lícito impor-lhes nem tributo, nem imposto, nem pedágio. Está no mesmo texto que eu citei. Deixa eu ver quanto tempo falta. 1 minuto. Então vamos entrar agora na Judéia. Então, se foi formada a Judéia, vou repetir, com essa lei imposta, é claro que os imperadores lá de Roma podiam cobrar imposto deles também. Só que eles são chatos, eles ficam ali lutando para não pagar imposto. E passou milênios eles repetindo isso. E até hoje, você pegar lá uma mala cheia, pedir mais cedo, eles não pagam imposto. Porque eles mostram essa lei. Eles mostram essa lei que Deus, o suposto Deus mandou. E vamos lá, entrou a Judéia. Aí sim nós vamos entrar nessa questão do imposto. Eu tentei te explicar diversas vezes como é que foi fundada uma nova concepção de Israel, que é Israel, Judéia, e em volta os plebeus. Foi assim que foi constituída a ideia de Judá. Que é nada ali. Aquele passado foi pro lixo. Ele não estava nem aí mais. Agora começou uma nova ideia. Então vamos lá. Agora entraremos aí onde você diz que você é um cara que sabedor das coisas. Me mostra agora que eu tô errado. Tá. Eu vou fazer uma pergunta e quero que você responda ao mesmo tempo, beleza? Quem é que tá falando aí no texto? É Xerxes? Não. Quem tá falando ali Quem? sim, Artaxerxes. Quem? Artaxerxes. Quem é que tá falando no texto? Artaxerxes. Aonde? Quem tá falando não é Artaxerxes, não. Não, tá na Quem carta tá falando esse texto? Ai. Esse argumento seu só valeria, só era válido, que se essa fala aí fosse do persa, de Artaxerxes. Quem é que tá falando aí, meu filho? Não é Artaxerxes. Não é. Não é Artaxerxes. Tá lá, é o teor da carta do Artaxerxes. E uma carta de versículo embaixo. Cara, você tá dando um tiro no pé.
como é que o Império Persa não ia exigir o imposto de um povo? Ah, porque Israel, Judá é a coca do deserto, é a ovelha de ouro, é a única ali no Oriente Médio há 2.400 anos atrás que não pagava imposto ao Império Persa. Foi o único, porque todos os povos, deixa eu falar, todos os povos, peraí, como é? Eles pagavam sim, até essa época pagavam. Até essa época pagava. Ele está dizendo que depois que for construída a Judéia, os sacerdotes, os cantores, a puta que pariu lá, não vai pagar imposto. É isso que ele está falando. Ah, quer dizer que eles pagavam imposto, agora você está voltando. Não estou dizendo mais nada. Eu estou te passando o contexto, estou dizendo que, olha só, quando se fundou-se a Judéia, depois dessa causada toda que deu, foi instituído uma depois lei... que se fundou, pagou. Antes não pagavam. Antes não pagavam. Quando o Babilônia destruiu, é isso? Antes não, ali é outra história. Ele está falando da domínio da Pérsia sobre eles. Ali é outra história. Eu estou falando que rolou... Você está dizendo que... Pode falar. Você está dizendo que antes do período persa babilônico, eles pagavam imposto à Judéia para todos os povos que eram vassalos. Agora, no período persa, que ele reconstrói o templo... Não tinha Judéia. Era Judá ainda. Mas a ideia, a Judéia, o contexto aqui é o mesmo. O que importa aqui é o cenário político da época. Então, você está dizendo que antes do período persa, a Judéia pagava imposto. Depois que Artaxerxes dá ordem para construir o templo, agora, eles não pagam mais imposto, é isso? Você não entendeu, olha só. Não existiu uma lei específica para pagamento do imposto só para sacerdote. Estou dizendo que com a fundação da Judéia, dessa concepção de Judéia, foi se criada uma lei que proibia certas pessoas de não pagar imposto. Mas essa lei veio da onde? Veio do Artaxerxes, veio da fundação da Judéia, de toda aquela galera lá. Veio do Ciro, veio do Dário. Eles fizeram um conluio lá para proteger os sacerdotes. Aonde está escrito isso? Cara, eu acabei de ler versículo 24. Mas sabe, esse texto... Peraí. Mas esse texto aí, quem tá falando não é Artaxerxes, queridão. Claro, isso não versículo 25. Tá. Não é Artaxerxes que está falando. Coloca não aí, é Artaxerxes. Coloca aí. Claro que é, vou provar agora. Coloca aí. Esdras 7:25, Raul. Não é Artaxerxes. Você tá totalmente equivocado, cara. Você tá doido. Se eu tirar aqui o relógio, botar o outro, o relógio vai sair. Tá? Pode ser? Ele vai ler e vai provar. Não, pode tirar. Eita loucura da porra. Loucura não, pô. A pessoa não estuda nada, quer chegar aqui e quer bater de frente com o jogo aí. É brincadeira. É esse mesmo, Raul, esse mesmo. Pode ir. Vai lá, 25, 24 e 25, desce lá. Olha lá, 24 que ele dá a lei. Olha lá, 25. Gojeta, o que tá escrito aí? Dá pra medir nada aqui, cara. Tô no celular, muito pequena a letra. Aí, vê se melhorou. Leia aí, não dá pra medir direito, não. Olha lá, leia. Ele acabou de dar a lei, versículo 25. E tu, Esdras? O Esdras falou com tu mesmo. Tu, Esdras. Tu falou com a coisa da minha cabeça. Olha lá, e tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus que está na tua mão, põe juízes que julguem a todo o povo que estão da além do rio, que não sabem as leis do teu Deus. Agora farão a saber. Então, o Esdras está falando com ele mesmo? No texto? O que é que esse texto tem a ver com o texto que ele está proibindo não pagar imposto, cara? Então, texto isolado. Nada a ver com a coisa com a outra. Raul, não o próximo versículo aí, Raul. O 24 que ele manda não pagar tributo. No 25 ele fala, tu Esdras. Eu quero que você explique como é que o Império Persa proibiu só a Judéia de não pagar imposto para ele. Só isso. Não, mas além de tu estar lendo o texto, escute, além de tu estar lendo o texto isolado, anacrônico, tanto na história, que me garante também que esse texto não foi enxertado. Você pode me garantir? Para os judeus que escreveram esses textos posteriormente para dizer que ele não pagava imposto aos persas? Você pode garantir isso, cara. Além de tu estar lendo um texto isolado, tu está lendo um texto totalmente fora do contexto histórico, isso é um texto anacrônico historicamente. Por quê? Você está dizendo que só a Judéia que não pagava imposto aos persas. Prova para mim historicamente.
Vamos sair daqui da Bíblia. Prove, entre na história agora. Entre na história. Vamos para a história agora. Vamos agora conversar com gente grande. Prova para mim na história. Prova para mim para um artigo acadêmico científico que a Judéia não pagava imposto para os persas. Vamos lá. Estou aguardando. Se você não me provar, eu saio da live. Não, vamos lá. Não, eu não tô. Essa não é a questão. A questão é de pagar imposto. Eu acredito sim que eles estavam pagando imposto, até porque a Judéia passou. Não foi construído o templo rápido. O templo ali foi construído mais ou menos. Tu tá dizendo que ele não pagava, depois de que pagava, eu não tô dizendo mais nada. Mostra pra mim um artigo aí, vai. Tô esperando. Eu vou ficar mudo. Não, porque... 5 minutos. Vai. Não, vamos lá, a questão não é essa. A questão, vamos entrar em Roma. Por quê? Eu não estou falando que eles não pagavam imposto para a Pérsia. Eu estou falando que passou o tempo, passaram centenas de anos, e quando o Herodes o Grande, a gente vai entrar em Herodes o Grande. Aí eu faço a pergunta: como é que foi a conquista de Herodes o Grande sobre Jerusalém? Você sabe? Eu disse que eu vou ficar mudo 5 minutos. Eu quero que você me prove. Tô só aguardando aqui. Não, eu não estou dizendo, eu vou entrar em Roma. A questão aqui era Roma pagar imposto. Eu não estou dizendo que não pagava. Ele pagava imposto normal. Peraí, já é Roma? Não era Persa? Já vai entrar em Roma? Primeiro século? Estou te dizendo. Não, estou Que dizendo. salto de 400 anos é esse? Persa é século 4. Já vamos para o século 1, 400 anos depois? Caralho, vamos lá, vamos, vai. Não, se você quiser entrar em Macabeus, né, a era dos Macabeus, né, quando o Alexandre o Grande foi difamado. Período helenístico? Daniel... Já tá no período helenístico? Século 3? Mas tá mas bom. Depois disso aí... Vamos lá, o negócio tá grosso. Vamos lá. Mas vamos lá. Depois que foi construído o templo, por que o rei da Grécia, Alexandre o Grande, atacou Jerusalém? Me explica aí. Cara, eu não vou falar nada, eu quero que você me prove, só isso, eu já disse. Eu quero que você me prove por A mais B que a Judéia não pagava imposto. Tanto para Roma, já que você entrou em Roma. Vamos em Roma agora. Prova pra mim agora. Peça tá descartado. Agora vamos para Roma. Prova pra mim que no Novo Testamento, no primeiro século, Roma também não pagava imposto para Roma. Saímos da peça, vamos para Roma agora. Vamos lá. Tô aguardando. Perfeito. Aí chegamos lá, chegamos em Roma. Primeiro a gente tem que entender como é que Roma foi conquistada, né? Lá em 63 a.C. Não, 39 a.C. Herodes, vocês podem pesquisar aí na Wikipédia da conquista de Jerusalém em 39. Herodes é filho de Antípatro, né? Eles estavam reinando sobre lá, os Macabeus, né, a dinastia lá, Asmoneia, e do nada veio Antígono II Matatias. Esse cara, né, ele era um cara extremamente assim, toraísta, ele acreditava que o reinado de Israel tinha que ser sobre esse reino, e naquela época já estava tendo parcerias entre Israel e Roma. Os próprios herodianos, né, que a galera que tinha dupla cidadania, com Herodes ali, eles faziam várias idas e vindas por eles terem dupla cidadania, tanto em Roma, eles passavam pelo mundo, né? Só que esse cara, ele se uniu com um cara com o Império Parta, em 40 a.C., Antígono II Matatias subornou o Império Parta para tentar conquistar Israel. Os partas invadiram a Síria romana. Olha a causada que deu. Síria, para entrar em Israel, eles tiveram que passar o rodo na Síria ali, que era de Roma. Então eles tomaram a Judéia, capturaram Hircano e Fazael. Fazael era o irmão de Herodes. O que eles fizeram? Mutilaram os dois, tá? Eles foram torturados até a morte, porque por eles terem dupla cidadania, eles eram vistos como inimigos da pátria de Israel. Toda essa galera aí. O que Herodes fez? Herodes fugiu da sua família e foram cercados em Massada. Mas Herodes conseguiu escapar para Petra e foi até Roma conversar com o Marco Antônio. Então Marco Antônio cedeu 3.000 homens para Herodes. Herodes
Olha que interessante, o pessoal fala, mas não era bilateral. Herodes chegou lá para Roma e falou com Marco Antônio foi e cedeu 3.000 soldados. Podia ser uma cilada. Vamos supor que Herodes levasse os romanos para uma cilada e tivesse um montão de arqueiro e matasse todo mundo ali. Podia ser uma proclamação de guerra, mas não. Eles cederam. Então Herodes foi lá e reconquistou Jerusalém. Então ele virou rei por causa disso, porque ele próprio reconquistou. Vocês podem ler na história, tá por Joséfo, tá em vários livros aí da história. A conquista não foi por Roma, foi por um próprio judeu, Herodes. Então Roma, depois da conquista, proclamou Herodes como rei da Judéia. Eles aceitaram. Peraí. Posso falar? Pode falar. Pode. Você tá dizendo que Herodes era judeu? O grande era. É isso mesmo? Não era judeu. Você tá confundindo um judeu ou Idumeu? Idumeu é uma coisa. Idumeu, de acordo com a descendência de quem? De Esaú. E não judeu. Descendente de Isaac. Você tá confundindo. Eu tô sendo biblista. Não tô nem entrando no contexto histórico. Entendeu? O Herodes o Grande não era judeu. Ele diz a história, os anais da história, Flávio José fala isso, de que ele casou-se com uma Idumeia, que era uma longínqua parente sua. Porque uma Idumeia não era judeu não, cara. Mas enfim, que veio de Edom. Mas enfim, vamos lá. Isso aí é outra história. Enfim, vamos lá. Enfim. Não é outra história, não. Você tem um ponto importante. Você tem um ponto importante. Não. O filho de Abraão é hebreu. Herodes não era judeu, cara. Mas isso aqui é outro contexto. Vamos lá. Não, tá errado. Judeu é uma religião. Raça é hebreu. Se o cara é filho de Esaú, Edom. Hebreu. Cara, hebreu tem nada a ver com nem com Israel, nem com Judá, não, cara. Hebreu não é um nome étnico. Hebreu é um nome ideológico pós-cativeiro babilônico. Puta que pariu. Eu vou ter que explicar isso de novo. Então me prova. Nunca leu as cartas de Telamarna? O contexto histórico, social e político de Canaã? José de Macaéfe? Cara, não, porra, para, não. Uma não vou falar isso, opinião que não é assinada pelo Israel, né? Se eu for lá na biblioteca de Israel... Hebreu não tem nada a ver nem com Israel, nem com Judá. Israel é um povo, a Judá é outro povo, etnicamente falando. Hebreu é um nome que não tem uma raiz étnica, que tem a ver com os Apiru. E eram povos... Peraí, meu irmão, peraí. Cara, bicho. Apiru é que tem uma ligação com o hebreu. E esse nome não é um nome étnico, é um nome que é um termo de qualquer pessoa que vivia à margem da sociedade, cara. Não tem nada a ver com Israel, com Judá, não. Depois do cativeiro babilônico, é que os judeus vão pegar essa ideia para si, denotando tanto Israel como Judá como o povo hebreu, através da ligação com Abraão, de Éber. Cara, mas isso é uma teologia posterior, cara. No contexto histórico da época, isso não existia. Israel é um povo cananeu, os judeus no sul é outro povo. Enfim, vamos lá. Vamos aqui para o X do tema. A gente já fugiu do tema. Porra. Vamos voltar pro tema. Você disse que Roma não obrigava, e era a Pérsia. Você já deu uma furada no pé que a Pérsia proibiu os judeus de não pagar imposto. Agora vamos entrar em Roma. Agora você não mostrou um artigo acadêmico sério, um texto isolado. Agora vamos para Roma, primeiro século, época de Cristo. Agora eu quero que você me mostre, dentro do Novo Testamento, os 27 livros de Mateus e Apocalipse, que há os romanos, até dentro do contexto histórico, que você me prove que os romanos não obrigavam a Judéia a não pagar imposto. Vamos lá. Tô esperando. Vamos chegar lá de tudo. Herodes, quando ele tomou ali o reinado da Judéia, a primeira coisa que ele fez foi mandar construir, em parceria com os romanos, tá? Os romanos já viraram uma parceria comercial, tem nada de vassalismo, porque se fosse vassalismo, eles não construiriam ali do lado do Sinédrio, eles quebraram a parede e construíram a Fortaleza Antônia. Lá na Galileia foi construído o Palácio de Césares. Lá na Judéia foi construído um tribunal petróleo. E diversas
Cesareia Marítima, Cesareia de Filipe, várias construções ali, que inclusive na Cesareia Marítima foi construído um aqueduto. Para quê? Para trazer melhoria de esgoto, de infraestrutura. O que é que isso tem a ver, Jogói? O que é que isso tem a ver, Jogói? Não, tem a ver A classe elite romana do templo, eles fizeram um acordo com o Império Romano. Fizeram um acordo. Tanto é que o sacerdócio era vitalício. Eu não acredito que você não saiba disso, cara. O sacerdócio era vitalício. Era vitalício. Depois que o Império Romano tomou... Deixa eu continuar de falar. Depois que o Império Romano tomou conta da Judéia e de todo o continente ali da época, agora a Roma era o senhorio do mundo, a classe elite tinha uma ligação direta com os imperadores. Então o que eles fizeram? Não é mais vitalício o sacerdócio. Agora o que? É anualmente. Todo ano se trocava. Por quê? Favores. Favores. Dentro do contexto do judaísmo, nenhum pagão entrava no templo. De acordo com os anais da história, os imperadores entravam no templo, até no Santo dos Santos. Então por quê? Esse coloio? É como diz o ditado brasileiro, é empurrar com a barriga, é mamar no peitinho. Os caras fizeram esse coloio. Isso não significa que eles não pagavam imposto para Roma, cara. Como é que um império vai se manter? Não, porque explica para mim. Vamos lá. Explica para mim. Como é que o império... Olha só. A Judéia é 10% da população. 90% da população chegava até a Síria, porque nessa época Síria estava sob jurisdição de Israel. Então, cara, tem o Império Nopólis, tem o Império Capitalista, tem o Império do Povo, Império cacete, tinha um imposto do povo, tem o imposto do templo e tem o imposto até de alfândega, de paradas obrigatórias. Os caras pagavam até para plantar. Só pra tu ter uma ideia, cara. É porque eu não tenho uma caceta aqui do PC para te mostrar essas coisas. Tô com o celular na mão. Mas eu vou mostrar no grupo. No grupo eu vou lhe mostrar. Tinha vários impostos. Agora o que imposto agora, até sobre a empresa lá. É o mesmo exemplo que eu dei. Como é que a Rússia não vai obrigar, um exemplo, imposto à Ucrânia? Cara, a Ucrânia é um ovo para a Rússia. É óbvio que a Rússia engole a Ucrânia. É a mesma coisa assim, ó, o Estado. Eu tô dando um exemplo, tô dando só um pequeno exemplo. É a mesma coisa assim, ó, o Brasil. O Brasil é um gigante. O Brasil tem mais de 260 milhões de habitantes. É a mesma coisa de comparar com, deixa eu dar aqui um exemplo, um pequeno estado como o Ceará, um país pequeno. Como é que um país pequeno pode ser superior a um império grande como a Pérsia, cara, ou como Roma, e não pagar imposto para ele? Mesmo fazendo arrumadinho, não tem condições. Só pra você ter uma ideia, a Roma era tão grande que para pagar o exército era mais de 40 mil soldados do exército. Como é que para manter um exército? Cara, tem que ter grana, tem que ter dinheiro para armamento, alimentação. E tirar da onde esse dinheiro? Do povo, cara, do povo. Entendeu? A Judéia pagava imposto altíssimo para Roma. Por que houve tantas revoluções? Explica aí. Por que houve tantas revoltas na Judéia? O berço ali era um barril de pólvora. Ali era um barril de pólvora, como diz o Jonathan Matias. Qualquer incitação ali era briga, guerra. Os sicários, grupos revolucionários, os zelotas. Por que tinha tanta essa briga, essa rixa contra o Império Romano? Por que se levantou tanto Messias no plural? O Richard Rosley, no seu livro Profetas, Bandeiros e Messias, ele vai citar no mínimo 9 tipos de Messias. 9. Por quê? Todo mundo queria se rebelar contra Roma, cara. Mas qual era o destino? Cruz. Crucificação, melar de pisto, tocava fogo, arena dos leões. Por quê? Impostos abusivos. Ao você me dizer que o Império Romano não cobrava imposto à Judéia, isso é um absurdo, cara. Vamos lá, de novo, né? No Brasil, nenhum pastor paga imposto. Se for na Ucrânia, nenhum pastor da Ucrânia paga imposto também. Se for na África, nenhum pastor paga imposto. Era a mesma questão naquela época. Outra coisa, o imposto de Roma é 5%. Não. É não, Jaguar. Pelo amor de Deus, cara. É não. Você comparar o nosso continente aqui, no dia de Erno, no século XXI, na nossa cultura, na nossa língua, para 12 mil anos atrás, cara, é a mesma outro coisa. anacronismo, né?
Céus Não é a mesma coisa não, cara. E agora que é a mesma coisa. Por quê? Vamos lá. Por que não paga imposto? Ó, por que essa igreja não paga imposto? As empresas deveria pagar, era o justo. Mas por que não paga? Mas eu vou tentar. O cara que tinha uma padaria naquela época pagava imposto. O cidadão pagava imposto. O próprio Jesus, como falou, pagava imposto. Só que o sacerdote não pagava imposto. É aí que está a questão. Por quê? É pouco sacerdote. Aonde, sacerdote cara? Tá escrito isso, Jogói. Jesus aonde, Jogói? Tá escrito isso. Ele falou pro claro, plebeu, ele pagou. Aonde que o sacerdócio não pagava imposto? É isso. Onde é que tá esse texto? Eu acabei de mostrar o texto em Esdras 7 que... Não, você tá lendo Esdras. Você tá lendo Esdras 4.400 anos, né? Aliás, 400 anos antes de Cristo. Primeiro século é outro contexto, pai. Não, é Roma, né? Roma, eles aceitavam as leis locais. Tanto é que, para tentar abolir a Torá, primeiro Herodes VI proibiu o apedrejamento. Porque antes dele entrar, Matatías II fez um império de terror lá, matou milhões de pessoas torturadas, apedrejadas. Ele falou, vamos ter que começar a diminuir. Porque o próprio Herodes não aceitava, não era tão toraísta. Ele já era meio termo ali, ele era um diplomata, um negociante, ele fez tanta coisa boa. Qual é o teu argumento? Você está fugindo do foco do tema. Qual é o seu argumento para dizer que Roma não cobrava imposto à Judéia? Qual é? Não é Roma, porque seja sucinto. Tá, vamos lá. O que depois da rebelião da Galileia, que foi um quebra-quebra lá, eles destruíram o Palácio de Séforos, que pessoas gabaritadas que saíram do seu lado do Silá lá em Roma, na Grécia, vinham trabalhar, porque os judeus, eles não sabiam trabalhar, por exemplo, dentro de um lugar ali que foi feito pelos romanos. Tem que ter, para trabalhar ali, tinha que ter um conhecimento ali, um estudo, né? Eles falavam que tinha que ter um conhecimento administrativo para trabalhar, por exemplo, no Palácio de Séforos. Foram dar 2.000 homens, como você citou, o Machia levantado da tribo de Judá, filho de Ezequias, o Teudas, foi lá, juntou 2.000 homens e destruíram, mataram um montão de gente lá que trabalhava lá dentro. Sim, aí, agora eu te pergunto, por que aconteceu essa rebelião? Fala aí. Porque eles achavam, né, aquela galera lá, fanática, achava que estava virando vassalo dos outros. Como é que é? Não entendi. O fanatismo religioso de algumas pessoas, que foram poucas, nem foi todo mundo, eles achavam que eles estavam sendo escravizados. Só que se eles fossem, por exemplo... Achavam? Se você desse 10 passos para fora ali, e fosse na Cesareia Marítima, tinha teatro, que foi fornecido por Roma, tinha corrida de cavalo, que foi, inclusive, Herodes, há pouco tempo atrás, ele produziu uma tudo bem. Peraí. Tudo bem. Perfeito. Agora eu te pergunto, de onde saiu esse dinheiro? Esse dinheiro saiu do bolso de Herodes? Saiu do bolso de Herodes? Não, saiu dos impostos, cara. Sim, mas é isso que eu tô falando. E nada mais justo para os sacerdotes da Judéia pagar imposto também. Esse é o X da questão. Não. Quem fez esses templos, quem fez essas construções, não foram os sacerdotes, cara. Eles não tinham gabarito para isso. Isso foi o Império Romano. Não fugiu do foco. Aí eu te perguntei, de onde é que eles tiraram esse dinheiro? Da onde eles tiram esse dinheiro? É dos impostos, mas, porra. É a mesma coisa que a mesma coisa. Escuta, eu vou dar outro exemplo de novo. É a mesma coisa aqui no Brasil. Da onde é que os caras enriquecem? Paga IPVA, paga conta de luz, paga água, etc. Paga pedágio até para, entende? Um absurdo de impostos. Se a gente comprar uma caixa de fósforo, paga imposto. Para onde vão esse dinheiro dos impostos? Para os cofres públicos. Esse dinheiro, para ser honesto, é para ser colocado onde? Na saúde, na educação, orçamento para a população que não tem saneamento básico. É isso que acontece? Necessariamente não. Em síntese, era basicamente isso que acontecia na antiguidade. Em síntese, era isso. O povo sofria que nem sovaco delejado. Trabalhava de dia para comer à noite. Um ferreiro, fazendo espada, ele pagava um imposto, uma taxa para Roma. Os plebeios também pagavam imposto para Roma. Sem falar dos abusos que as mulheres sofriam pelos soldados romanos. Fora os cambistas, fora os publicanos, que cobrava acima do que o Império Romano cobrava, como o próprio Zaqueu,
no Novo Testamento vai dizer que ele era odiado pelos seus patrícios, pelos seus irmãos, porque ele, além dele cobrar o imposto, ele era como um revoltoso que se virou contra o seu povo, ele cobrava acima daquilo que o Império Romano cobrava, e era rico. Aí eu te pergunto, isso na sociedade daquela época, quando o povo trabalhava de dia para comer à noite, povo pobre, aldeões, com 5, 6 meninos para criar, trabalhando na lavoura, isso é uma vida boa? O cara tá revoltado, cara. É por isso que o Richard Rosley, no seu livro Profetas, Bandidos e Messias, ele vai citar o seguinte, ele vai dizer assim, ó, naquela época, qualquer um que se levantava contra o Império Romano, ele se tornava um líder popular, e a população é tipo um Robin Hood. Vou dar aqui um exemplo. Era tipo um Robin Hood da vida. Tirava dos ricos para dar aos pobres, roubava, saqueava, matava, como os sicários, se infiltrava na multidão, matava e roubava. Se escondia no meio do povo. O povo escondia esse povo. É igual o Lampião aqui no Nordeste. Parecido com o Lampião assim, cangaceiro. O cara que era contra o sistema, não engolia de goela abaixo, não engolia sapo, como diz o ditado, contra o sistema, e fazia porcaria mesmo. Ia lá, matava e roubava, saqueava. E se escondia no meio da população. Quando a polícia chegava, né, ou quando os soldados chegavam, escondiam. Ele não passou aqui. Em síntese, o que é que isso quer dizer? O povo não estava feliz com o sistema opressivo de Roma, cara. Você acha que o povo era feliz? Nada a ver, isso é histórico. Escuta, isso que eu tô falando, escuta. Não, eu vou terminar. Quem fala isso não sou eu, cara. Quem fala isso não sou eu que eu tô falando, não. Isso aqui é o Richard Rosley, um historiador e exegeta do Novo Testamento. É Bart Ehrman, é o John Dominic Crossan. Isso é o Geza Vermes. Isso não é da cabeça. Isso não é da cabeça de Gogeta, não. Você está dizendo que eu estou errado. Apóstolo Mateus. O apóstolo Mateus, ele tinha. O Chosen mostra muito bem. Ele entrava num carro. Então eles viviam felizes. Não, vou explicar pra você. Tá ele bom. entrava no carro, ele era tão. Se você pegar como é que é o Mateus, todo medroso, com medo da sociedade, por quê? Por ele era tratado como inimigo da pátria. Os próprios irmãos deles, israelitas, o queriam matar, ou queriam atacá-lo. Por quê? Porque ele achava que estava trabalhando para Roma. Para quê? Para ele ter para dar uma vida digna para a família dele. O próprio Zaqueu era tratado como rico porque ele tinha um emprego. Roma pagava um dia para ele. Os romanos que saíram da sua casa lá do Largo Silá, viam para o deserto, um lugar totalmente insalubre para trabalhar, que não ganhava nem salubridade, eles eram cuspidos no chão quando passavam. O próprio centurião, os romanos, tem vários relatos de José, que eles eram cuspidos dos centuriões quando eles passavam de um lado para o outro. Tem um centurião. Claro! Você acha que é pouco? Claro, você acha que é pouco? Um soldado chega na tua casa. Dos infernos. O soldado chega na tua casa, cara, vai cobrar imposto a tu, bate na tua cara, bate na tua esposa, espanca tu porque tu não pagasse imposto. Isso é bom, é? Raciocina, cara, usa o raciocínio. Usa o raciocínio, cara, usa o cérebro, usa o cérebro. O romano chegava lá no Senado, contratava os próprios israelitas, dava dignidade para algumas famílias lá para trabalhar da terra israelita. O Mateus era Aonde foi isso? Aonde foi isso? Em Israel, todos os publicanos eram pagos em dia pelos romanos. Todos? Todos, o Zaqueu, o próprio. O Zaqueu, mostra. Você acabou de citar. Mostre pra mim. Eu vou se. Olha, veja só. Tudo que eu falei aqui agora, nessa meia hora, mais ou menos, 1 hora, eu vou mostrar pra você no grupo, com fontes acadêmicas. Eu quero que você me mostre todo o seu argumento. Eu quero que você me mostre todo o seu argumento depois no grupo, para todo mundo ver. Aqui, eu já falei, eu não tenho como mostrar, que eu não estou com PC. Eu estou com o celular. Eu quero que você me mostre que os soldados romanos, você disse que os soldados romanos, eu quero que você me prove, com artigos acadêmicos e de pesquisa séria. Você disse que os soldados romanos eram bem quistos para a sociedade, aonde eles passavam era cuspido. Sim, eles eram mal vistos. Caralho, mano. Mal vistos. Eles eram mal vistos, mas é claro, filho. É como eu falei anteriormente, tu acha que ele era bonzinho? O cara chegava para cobrar imposto na tua casa, se tu não tivesse, ele não cobrava, tu ia apanhar, imposto, cara, era morto. Quem cobrava imposto eram os publicanos. Sabe o que Jesus falou? Jesus falou assim, mas você acha, peraí. Aí você acha que o Império Romano só cobrava imposto em Jerusalém, na Judéia, em Israel. Era senhor do mundo, cara. O cara tinha longínquo terras e impérios para cobrar imposto.
Ele não ia publicando, não chegava lá. Eles iam ter que vir de cavalo, os soldados também para cobrar. Que cobrar, rapaz? Usa o cérebro. Eles colocavam ali dentro duas pessoas independente, eles iam cobrar. Com espada e tudo. Eu achei ele de mão lisa. Não. As pessoas iam até os publicanos e pagavam, eram postos colocados, guaritas colocados para pagar o imposto. Aí eles anotavam lá do jeito deles. Enfim, você está botando uma narrativa de ataque achando que os romanos eram maus. É sempre a mesma narrativa. Vamos lá, vamos ver que José falou. Não, era bonzinho, era? Os romanos eram bonzinhos. A primeira vez que eu vejo isso. Você sabe quem é Estrabão de Antíoco? Cara, de onde é que tu tira essas ideias, cara? Onde é que tu lê isso, cara? Estrabão tu é nazareno, né? Você sabe quem já percebi. Estrabão de Antíqua? Você sabe quem foi Estrabão de Antíqua? Já ouvi falar. Você sabe? Já ouvi falar. Sim, já ouvi falar. Daí? Vamos lá. Estrabão de Antíqua foi o maior geógrafo daquela época, tá? Ele viajou o mundo todo e foi dando parecer de cada região que ele foi. E por que ele ficou famoso? Porque ele foi o melhor da época. Ele escreveu 15 livros. Eu estou procurando aqui o livro que ele escreveu aqui para dar a fonte certinha, mas ele escreveu. O que é que isso tem a ver? O que é que isso tem a ver com o tema, cara? Não, vamos lá, que você que tá falando, você fala um montão de coisa aí, tem que bater. Não, eu não fugi nenhum minuto do tema. Eu fugi nenhum minuto do tema. Eu tô no tema. Os romanos iam matar as pessoas com questão de imposto. Não, quem cobrava imposto era o Senado romano através dos publicanos em impostos. Eu vou provar pra você. Muito bem organizados. Eu vou provar. Eu vou provar pra você, cara. Vamos ver o que o magnífico Estrabão falou em seu livro Geografia, capítulo 3, linha 8. Não. Mostre pra mim porque os romanos não cobravam imposto da Judéia. Eu quero que você me prove isso, senão eu vou sair da live. Não, ali eu já estou explicando. Quem não pagava, já é a terceira vez, a quarta vez que você foge do assunto. Não, eu já vou falar o que o José falou, a gente vai chegar em José. A gente tem que é uma gama de brutalidade que a gente tem que dar, né? Cada parte é uma. Foque no tema e me mostre por que a Romana não pagava ou não cobrava imposto da Judéia. Eu quero que você me prove isso. Abre aspas. Os gregos pensavam ter acertado na fundação das cidades ao procurar a beleza do local. Uma posição forte, portos, uma região fértil. Porém, os romanos preocuparam-se mais com que os gregos tinham negligenciado construção de estradas, abastecimento de água, esgoto capazes de evacuar a imundície da cidade. Então nós vemos uma pessoa gabaritada falar que eles estavam preocupados com a sociedade, o bem-estar da população. Não sei se você sabe, mas correio, tribunal, piscina de água quente, lugar para evacuar. Cara, peraí, só um instante. Uma vírgula, um adendo. Quer dizer que você está argumentando que essas construções de estrada, que de fato Roma fez, e essas construções magníficas foram para o bem da população? Sim, entre aspas. Mas eles fizeram isso para quê? Para que as cobranças de imposto também, filho, fosse a estrada melhorasse. Peraí, deixa eu falar, meu irmão. Você não deixa eu falar, porra? Pode falar. Deixa eu terminar de falar, depois você continua. Esse seu argumento de você dizer que Roma melhorou essas estadias da cidade de Roma, fez estrada bem asfaltada para o bem da população, sim, como eu falei, entre aspas, porque ele não fez pensando no povo, cara, ele fez pensando neles mesmo. Para quê? Por quê? Para quem? Para eles, para que a sua rota facilitasse as viagens. Porra, Jogói, isso é tão difícil de entender isso? As casas de banho. Peraí. As casas de banho. Roma fez para o bem da população. Cara, isso é a coisa mais meninice que existe, cara. Os gregos também fizeram isso. Os persas também fizeram isso. O que é que isso tem a ver uma coisa com a outra? O que é que isso tem a ver que eles não cobravam imposto? Detalhe, todas essas construções magníficas que Roma fez com dinheiro. Ele não tirou do céu o dinheiro, não foi de folha de árvore, não. Esse dinheiro vinha do povo, eram impostos.
Não, mas é claro, nada mais justo. Vamos lá, Cesareia Marítima. Como eu disse, Cesareia Marítima tinha teatro, pessoas trabalhando, tinham corrida de cavalo lá dentro, tinha lugar para fazer esportes, tinha dois clubes, entre aspas, na época, dois clubes ali para o pessoal treinar para as Olimpíadas. Isso foi feito, claro, com dinheiro de imposto, mas o imposto romano não era, cara, 5% do valor do imposto. Muito incomparável com o de hoje, por exemplo, que chega a 37% para uma empresa, né? E aí? Como é que tu pode fazer uma comparação do dia de Eno para Roma, cara, 12 mil anos atrás? Comparação, uma pife. Uma então, dracma. Como é que o José falou? Fala aí. Uma dracma, cara. Sabe quanto é uma dracma no valor de hoje? Um textil, cara, como é? Aquela outra moeda que eu esqueci agora. Esqueci agora, foi na memória. Para a Judéia, de acordo com os anais da história, a Judéia, só a Judéia, passava de 40 mil habitantes. 40 mil. Eu tô soltando números por altos, aproximadamente. Faz a conta. Por cada uma moeda por pessoa, por cabeça. Se chama 40 mil dracma, cara. Sim, mas eu não estou falando de toda a Judéia, lá tinha comerciante, tinha tudo. Eu estou falando dos sábios. Eu citei só a Judéia como exemplo. Agora pega Samaria, pega a Síria, pega ali a Babilônia, pega ali a Mesopotâmia. Cara, é muito dinheiro, porra. Aí tu vem falar que os caras não cobravam imposto. Aí tu dizer que não era a mesma coisa, que não era muito dinheiro, que os impostos não eram abusivos. Rapaz, sã consciência, porra. Vou já me retirar, mas continua aí. A minha última premissa vai ser essa. Continue aí. Olha aqui que o próprio falou. A partir desta agilidade que deu uma frágil e ameaçada comercialização da época, estava ameaçada, a estrutura permitir uma circulação mais rápida e segura, aumentando em 20% a comercialização da época. Isso é muito importante. Se o dinheiro gira, o que mais importante é o dinheiro girar. O dinheiro tem que girar, o dinheiro não pode ficar parado. Isso aí foi um importante momento, já que a Grécia foi o berço da civilização, né, não Israel. E onde que o Joséfo falou? Aí entra Joséfo. Joséfo criticou ferrenhamente os sicários, né, os sicários zelotas. Por quê? No capítulo 18, no livro 18, capítulo 1 de Antiguidade Judaica, ele falou o seguinte: destes homens surgiram todos os tipos de infortúnios e a nação foi infectada com uma doutrina em um grau incrível. Uma guerra violenta veio sobre nós e perdemos grandes amigos que costumavam aliviar nossas dores. Também houve roubos e assassinatos muito grandes dos nossos principais homens. Isso foi feito em pretensão de fato para o bem-estar público. Mas na realidade, que a ideia dos zelotas realmente era acabar com Roma e Israel virar soberana, né? Só que mais, na realidade, para as esperanças de ganho para si mesmo, de onde surgiram muitas divisões, assassinatos de homens que muitos eram pessoas honestas. E olha o que ele fala: pela loucura desses homens uns para com os outros, e quanto seu desejo era que nenhum dos laços adversos pudesse ser deixados, às vezes sobre seus inimigos veio sobre nós uma fome enorme, nos reduziu ao último grau de desespero, assim como a tomada e demolições de várias cidades. Finalmente, o próprio templo de Jerusalém foi queimado pelo fogo de seus inimigos. O que ele quer dizer nesse texto? Ele quer dizer que ele botou a culpa nesse fanatismo religioso que foi os zelotas, até pela destruição do templo e pela fome, que no primeiro século estava uma fome enorme em Israel. Por quê? Justamente por uma má gestão de uma teocracia monarca, que foi entregue antigamente pelo Império Asmodeu, porque era um rei, aí que é do problema da história. O monarca é muito diferente do Senado. Pelo menos em Roma ali existia divisões de estados, isso facilitava a gestão. Agora bota lá no deserto como é que era. Estavam passando fome, estavam subnutridos. E José só apontou isso no seu livro. Agora me explica isso aí. Quer dizer que você está passando pano para Roma
para dizer que eles estavam certos, mesmo cobrando imposto, e que esse infortúnio das guerras não veio necessariamente de Roma, mas sim da própria classe elite interna de Judá. É isso que você está falando? É claro, se Herodes É isso? conquistou, se Herodes era o soberano, Herodes o Grande, Peraí, o soberano. tá, vamos lá. Tá, vamos lá. E Em ele parte, decidiu sim, o valor dos impostos em reunião de Marco Antônio. Peraí, eu li, eu entendi, não precisa ler mais não. Veja só. Você dizer que a classe elite, vou explicar muito bem explicado, para que todos entendam. Você dizer que a classe elite, a classe interna do Templo de Jerusalém, cobrava impostos também abusivos para a população? Sim, porque os anais da história demonstram isso. Isso eu não discordo, porque os anais da história, Flávio José fala isso, Eusébio de Cesareia também fala isso, historiadores contemporâneos também falam isso. Isso é indiscutível, isso não está aqui em jogo. Agora, você me dizer que esses abusos também não partiam de Roma e que o motivo dessas rebeliões era especificamente que vinha da parte da classe elite, não necessariamente. Não necessariamente, porque muitos historiadores, especialistas do Novo Testamento do primeiro século, como eu citei anteriormente, como o próprio Richard Rosley, escreveu um livro, Profetas, Bandidos e Messias, a qual eu li em 2022. O Paulo Nogueira, que é brasileiro, que é um especialista do Novo Testamento, também fala isso. O John J. Collins, que também é especialista no Novo Testamento, fala isso. Cara, se for citar aqui, vou passar o resto da noite. Que a Judéia era um barril de pólvora. Tanto a população pobre campesina odiava a classe elite, olhava porque tinha dois olhos na cara, classe elite interna religiosa de Jerusalém, do templo, como também odiava a classe elite romana, do império. Agora, você ocultar o Império Romano e escancarar a culpa só na classe elite do templo, você está sendo parcial. Entendeu? Por que houve essas guerras? Vamos lá, vou tentar sintetizar o máximo possível. Porque houve guerras, tanto a guerra de 66, antes da destruição do Templo de Jerusalém, e a de 70. E depois houve outras revoltas em 133, se eu me recordo bem, com Bar Kokhba, lá em Megiddo, se eu me recordo bem. Em Massada. Então, o que é que acontece? Por que houve essas revoltas? Primeiro, impostos abusivos. Esse foi o primeiro a primeira revolta, porque os impostos, ninguém estava aguentando mais, cara. O povo não estava aguentando mais sobreviver em cima do jugo de Roma. E como a classe elite nojenta, espúria do Templo de Jerusalém, estava em coloio também com o Império Romano, para oprimir o povo mais ainda, a cada ano subia os impostos, o povo se revoltou. Muitos pais de família, isso é história, isso não é eu que estou falando. Depois eu vou mostrar todo o meu argumento em contexto histórico no grupo. Houve pessoas, cidadãs, cara, da campesina, classe pobre, que se infiltrou no movimento dos zelotas. Houve pessoas da classe pobre que se infiltrou no movimento dos sicários, porque eles não aguentavam mais. Como citei o Richard Rosley no seu livro Profetas, Bandidos e Messias, houve momentos ali na Judéia que mataram o líder do sacerdócio, porque ele era um pior do que o outro. Entrava outro, e cada um queria enriquecer na costa do povo. Cada um queria enriquecer, se dar bem na costa do povo. Dízimo altíssimo, né? Era anualmente. De acordo com a Bíblia, o dízimo era anualmente. Mas não tinha só o dízimo, tinha os impostos, que era mensalmente, tinha os sacrifícios mensalmente. E tinha também os sacrifícios diários no templo. Tanto é que os sacrifícios era tanto, que diz a história, que o Império Romano proibiu de sacrificar tanto animais, tanto o fedor e odor. Isso é a história, não sei o que estou dizendo, de animais, do cheiro de carne, o odor, né? Enfim, em síntese, para concluir aqui a minha fala, o motivo dessas revoltas, no plural, revoltas do Império, do povo da Judéia, de Israel, como tudo, contra o Império Romano, um dos motivos mais altos, além de outros, foram os impostos. Porque tanto a classe elite do Templo de Jerusalém queria enriquecer
nas costas do povo, como também o Império Romano, e o povo não estava aguentando mais. Por quê? Por que o Império Romano quebrou? Séculos depois. Por que o Império Romano quebrou? Porque eles não tinham mais a quem se agarrar. Gastos abusivos, esbanjando em festas. Isso é a história que fala, não sou eu. Então, houve um momento em que ele quebrou. Eles não tinham mais a quem se agarrar, a quem buscar, recorrer esse dinheiro. E o povo a cada vez mais se revoltava e fugia para a diáspora. Se revoltava e fugia para a diáspora. Tanto é que em 70 o Império Romano proibiu o povo judeu voltar para Jerusalém. Então, de quem ele agora cobra mais? Os povos das cercanias das cidades dos impérios a qual eles dominavam ainda. Mas o tempo, séculos depois, quebrou. Porque os impostos ninguém estava aguentando mais, cara. Então, um dos motivos dessas revoltas judaicas, especificando a Judéia, que é aqui o tema, foi os impostos. É isso. Eu não acho, e não vejo na história outra justificativa maior do que essa. Bom, eu vejo quase lá, né? Eu vejo realmente ali uma elite, né? Ali da Judéia, né? Que é os templistas, né? O pessoal fanático religioso. Eu coloco mais a culpa nesse lado. O próprio Joséfo, né? Depois que ele se arrependeu, né? Que ele foi prisioneiro de guerra lá, né? Em 66, 67. Ele foi levado para Roma lá, né? Aí rola a conspiração aí, fala que ele é pró-Roma, né? Que ele foi, não. Joséfo, ele escreveu nos seus livros o que ele viu. Ele também não passou pano para a Judéia, que o pessoal lá fazia. Por exemplo, no próprio livro de Joséfo, ele fala que Fúvia conspirou para matar Júlio César. Porque Fúvia se casou com Marco Antônio, que ela era do judaísmo. Essa moça, ela foi uma convertida por um grupo, Joséfo aponta, um grupo de judeus. Então, toda essa. Qual que é a ideia? Esse fanatismo. Não vamos tirar só judeu. Hoje mesmo, o fanatismo religioso, que eu chamo que o judeu desevoluiu para crente, hoje tem vários tipos de crente aí fanático, leva a essas coisas. Por exemplo, se você estudar, Gojeta, já que você entrou nesse assunto, estuda a cidade de Filipo, a guerra que rolou na cidade de Filipo. Depois que Cleópatra era casada com Júlio César, até essa época aí. Aí, olha que interessante, essa Fúvia, ela teve 3 maridos. O primeiro foi assassinado, o segundo foi assassinado, e depois ela casou com Marco Antônio, que justamente o braço direito de Júlio César, e ele morreu nessa história, foi morto assassinado. Aí rolou 2 grupos. Marco Antônio, ele deve ter percebido. O que ele deve ter percebido? Porra, eu me casei com uma mulher louca, né? Ele foi correndo para Cleópatra, conversar com Cleópatra. Aí muitos aí falam, difamam ela, falaram que foi um relacionamento entre os dois. Só que não. Acabou de matar Júlio César. E Júlio César estava numa ascensão incrível. Porque ele que criou aquela frase, dividir para governar, que muitos mal traduzem para conquistar. Que Roma nunca foi imperialista, como dizem. Ela foi mais parceria comercial, porque ela tinha muitos produtos bons, como correio, como aqueduto, né? Ela tentava ali dividir. Então onde eu quero chegar? Lá em Filipo, rolou uma guerra entre Brutus e um parceiro lá dele, que ele formou um exército, contra Cleópatra e Marco Antônio. Aí rolou, e eles venceram. E eles levantaram, após disso, venceram Marco Antônio e Cleópatra, levantaram em Roma um imperador. Eu acho que é o Augusto, né? Agora de cabeça eu não lembro. Só que coisa interessante, que isso veio de um fanatismo religioso. Veio de uma galera fanática que achava que ia atacar Roma, né? Uma coisa que eu até vou trazer um estudo em breve sobre isso. Fúvia lá, a aranha negra, né? A Moma negra, essa mulher, matava todo mundo. E onde eu quero chegar? O fanatismo religioso, porque os romanos não eram fanáticos religiosos, faz acontecer tais coisas na história. E rolou o que acontece. Em 62, rolou um terremoto lá em Roma, né, o abalo sísmico de Pompeia. Isso para os fanáticos religiosos foi um sinal de Jeová. O que eles pensaram? O Jeová aplainou as montanhas, quebrou os ferrolhos de bronze das muralhas, né? Ele está indo na nossa frente. Aquilo ali, a partir de 72, começou um fanatismo tão grande que eles começaram a gritar paz de segurança. É a hora de vencer Roma. Deus mandou avisar com o terremoto, que terminou lá em 78 com o Vesúvio, né? Aquilo ali rolou vários terremotos na época. Só que aí começou tanta
Balbúrdia das Balbúrdias até 70, isso gerou em Roma. Eles não atacaram simplesmente por atacar. Eles atacaram por tanta balbúrdia que estava acontecendo. E qual foi a culpa? Foi de Roma? Foi dos judeus? Não. Foi do fanatismo religioso. É aí que eu quero chegar. Pode falar. O Jogói, veja só. Então, nisso aí tudo bem, cara. Mas sabe por quê? Eu vou explicar pra você. Vamos sair um pouco do tema, eu vou explicar por que desse fanatismo. Desde que os judeus, ali do período babilônico, persa, helenístico, especificamente mais no período helenístico, que foi o período ali que teve mais dessas bagunças, né? Foi mais no período persa a gente não tem tanta revolução, e nem no período babilônico, é mais no contexto helenístico ali, no período Asmoneu, houve muitas guerras ali, até no período romano. Por que esse fanatismo? Vamos lá. O povo nunca, judeu, eles nunca baixaram a cabeça para os povos gentílicos. Gentílico eu falo no contexto geral, especificamente de Roma e os seleucidas. Eles nunca se submeteram, eles nunca baixaram a cabeça para o povo alheio, principalmente quando eles eram vassalo e pagavam esses impostos abusivos. Porém, misturou, de fato, o fanatismo religioso junto com essa ânsia do Messias, que o contexto da ideia de Messias nasce aí, no contexto helenístico, uma ideia de uma libertação para restaurar o trono de Davi igual no passado, porque é essa até hoje, lá em Israel. Se você perguntar a um judeu lá em Israel hoje, perguntar para ele qual é a perspectiva judaica do Messias, não é a mesma do cristianismo. A gente sabe muito bem disso, não é a mesma. Ele tem que vir da casa de Davi, o que mais? Tem que ser da tribo de Judá, ele tem que reinar em Israel, tirar o jugo do império a qual eles estavam submetidos. Enfim, é por isso que eles não acreditam, e é por isso que até hoje eles não aceitam a ideia de que Yeshua HaMashiach, ou Jesus de Nazaré, enfim, que não bate com as profecias messiânicas, porque Jesus morreu na cruz, e essa não era a perspectiva judaica do Messias, entendeu? Então, o que acontece? Foi nesse interim aí, nessa né? Nesse subúrbio aí, desse caldeirão de brigas, de guerras, que nasceu essa ideia, essa ânsia da libertação. E quando chega no Império Romano, piorou. Eu tinha um livro, cara, que eu perdi esse livro. Ele detalha exatamente disso que eu estou falando aqui. Eu vou procurar esse livro, que vai falar exatamente sobre isso. O povo estava ansiando pelo Messias, para que libertasse o povo, que o povo não aguentava mais. O povo não aguentava mais. É como eu falei, o povo trabalhava de dia para comer à noite, e quando chegava o final de semana, o final do mês, tinha que pagar altos impostos para o império. Da onde que o povo ia tirar? Pedro era pescador, né? O outro também era pescador. Ou seja, os discípulos de Jesus eram pobres, cara. Tinha que pagar ainda imposto. Às vezes pegavam, diz a Bíblia lá em Lucas, se eu me recordo bem, que tinha pessoas que ficavam na praça procurando emprego, tinha outros que pegavam dinheiro emprestado, enfim, e fora os ladrões, como aquela palavra do Rick Lázaro, entende? Então é um contexto social, cara, muito sofrido, é um contexto social, político e religioso, em que o povo vivia oprimido, cara, como diz o ditado, ele sofria que nem sovaco da aleijado, entendeu? Então o que acontece? Qualquer uma pessoa vira a cabeça, via um soldado romano na praça, que nem o sicário, vinha e metia lá a faca, lá a peixeira, embora que ele morresse, mas o ódio era tanto, sem falar no sistema interno religioso dos próprios sinédrios, sacerdotes e os fariseus, que também não aliviava para o povo. Os próprios patrícios lascavam eles, entende? Então o povo vivia nessa ânsia, cara, do Messias. Quando Jesus de Nazaré aparece, eles pensavam que Jesus era o Messias, de acordo com a história, só que Jesus morreu na cruz, entendeu? Então, em síntese, cara, é isso. Vou dar aqui minhas considerações finais, que já é mais de 1h30, vou me retirar. Em síntese é isso. Eu não vejo, especificamente pelo que eu já li e estudei, já me debrucei sobre esse assunto, eu tenho vários artigos e várias obras que falam sobre isso, o contexto social, político e religioso, tanto do Império Persa, antes era como depois, e vai falar exatamente o que eu estou falando aqui. Uma vírgula que eu falei, não falei de mim, tá tudo dentro do contexto dos anais da história. Então foi em grande medida assim a opressão dos povos
E já a Judéia, quando era vassalo, tinha esses problemas de impostos e também, como você bem pontuou, concordo, o fanatismo também. Não, tudo bem, realmente é um debate, né, considerações finais, e vai ter essas nuances, né. Eu achei até que o Gogeta estudou bastante, deu para ver que é estudado, né, deu melhor que muita gente que eu peguei aí na internet. Realmente, o Vinícius Senna falou que ia ser um debate de gigante, realmente foi, né, dá para ver que o Gogeta estudou bastante. Tá de parabéns, Gogeta, foi um bom debate, é isso. Tá aí, Raul. Tudo bem, tranquilo. Boa noite aí. E as considerações finais aí, obrigado. Boa noite a todos. Raul, pode encerrar, Raul, acabou.